Olá, muito prazer, sou Laércio Neves, enfermeiro, especialista em gestão em saúde e professor na Faculdade TH. Hoje quero apresentar para você sobre uma ferramenta, uma estratégia, uma técnica, um método, como algumas pessoas chamam, chamada de avaliação de desempenho. Você que é profissional da saúde, você que atua com equipes, você que atua com pessoas, você que atua com um time. E esse time, de alguma forma, ele precisa em algum momento, em todos os momentos, ser acompanhado, ser ali educado, ser ali transformado, ser ali avaliado. Então, a avaliação de desempenho vai ser essa ferramenta, esse instrumento que você pode utilizar a seu favor. E por que eu falo de avaliação, instrumento, ferramenta, método? Porque dependendo da literatura na qual você vai seguir, ela pode trazer para você o conceito de avaliação de desempenho, o conceito de uma ferramenta, o conceito de uma estratégia ou até um método. Não tem problema. O mais importante é que você identifique qual linha você vai utilizar. Se você for utilizar a linha que a sua avaliação de desempenho, ela vai ser uma estratégia, quando você for dar o feedback para o seu funcionário, para a sua equipe, que você fale que foi uma estratégia utilizada a avaliação de desempenho. Agora, se você vai utilizar a avaliação de desempenho como uma ferramenta, no momento em que você for ali dar o feedback, que você apresente e fale que estava aplicando ou aplicou a ferramenta avaliação de desempenho. Muito bem. A avaliação de desempenho ela pode ser utilizada em diversas situações. A avaliação de desempenho ela pode ser utilizada quando você quer mensurar, medir o grau de desempenho, de entrega de uma determinada pessoa ou de um determinado time. E por que você quer avaliar isso? Você quer avaliar isso, por exemplo, para, a partir da avaliação de desempenho, a partir do score, ou seja, da nota, você vai promover aquele funcionário. É uma forma. A avaliação de desempenho ela pode ser utilizada quando você quer, por exemplo, dar um plus, um up, um salário aumentado, uma bonificação para uma pessoa ou para um time, e você precisa ter um critério. Mas para que isso aconteça de uma forma mais assertiva, você quer avaliar o desempenho daquele time e apresentar os motivos que levaram fulano, beltrano, ciclano ter aquela determinada bonificação. A avaliação de desempenho também, ela pode ser utilizada, eu particularmente não curto, não gosto tanto, mas como uma forma, uma estratégia para você amanhã ou depois ter elementos para uma demissão, por exemplo. Muitas instituições acabam utilizando também a avaliação de desempenho para apontar para o funcionário, para o trabalhador, para a equipe, que ele não vem desenvolvendo um bom trabalho por um período. Agora, tome muito cuidado em dois fatores. O primeiro fator é que avaliar desempenho não significa avaliar desenvolvimento. É isso. Avaliar desempenho não significa avaliar desenvolvimento. Eu vou fazer uma analogia com você aqui para você entender. Vamos imaginar que um rapaz está à procura de uma namorada e ele vai a um barzinho e ele encontra ali uma moça em que os dois trocam olhares e eles conversam, bate-papo aquela noite. Marcaram um segundo encontro, marcaram um terceiro encontro, enfim, marcaram um determinado encontro que eles vão ter algo mais íntimo. E ele sabe, né, que aquela noite vai ter ali uma intimidade aumentada com ela. Então ele vai e toma um medicamento. Para quê? Para que ele possa ter um melhor desempenho. Não significa que ele vai se desenvolver um trocar de olhar, uma comunicação, um toque, mas naquele momento o que ele quer? Entregar desempenho. Olha que interessante essa analogia. Provavelmente você sabe do medicamento que eu estou falando, né? Aí ele teve um segundo encontro com a mesma garota. Para ele poder impressionar, o que ele fez? Tomou novamente o medicamento. E ele chegou e fez o quê?
entregou o desempenho. Mas observe, nesta analogia, esse medicamento, ele pode trazer o quê? Ele pode trazer alguns riscos à saúde desse homem. Ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Ele pode ter uma parada cardíaca. Ele pode fadigar. O mesmo se acontece quando você só avalia o desempenho da equipe. Ela pode fadigar. Você precisa avaliar se ela está se desenvolvendo. E como que eu sei ou que eu utilizo para avaliar o desenvolvimento? Quando você aplica dentro da autoavaliação uma matriz, uma ferramenta, por exemplo, matriz SWOT. Porque aí você vai ter a condição de identificar se aquele setor, se aquela unidade, se as atribuições que aquele colaborador está desempenhando faz sentido para ele. Se tem a ver com o desenvolver dele como pessoa e dele como profissional. Então, muitas vezes, é muito comum acontecer isso dentro das organizações. As pessoas são mensuradas por entrega de resultados, entregam resultados. E nós acreditamos que elas estejam entregando resultados, por quê? Porque aquela área tem total afinidade com ela, que as competências que ela desenvolveu estão totalmente relacionadas àquela unidade e que ela tem ali todo um processo de... Mas não. Muitas vezes, quando você vai abordá-la em uma avaliação assertiva de desenvolvimento, com uma ferramenta adequada, quando você vai dar o feedback, vai coletar também as expectativas, ele pode se referir a você que sempre entregou resultados porque ele temia ser mandado embora. Ele sempre entregou resultados porque o medo maior dele é de ficar desempregado, ele precisa pagar conta, comprou um carro, comprou uma casa, tem uma família. Mas que ele não gosta daquele setor, que ele não gosta daquela área, mas é perfil dele entregar o melhor dentro daquilo que ele está fazendo. Mas isso pode fadigar. E aí é onde acontece o quê? A falta do funcionário, o funcionário começa a entregar atestado, o funcionário começa a recorrer muito aos ambientes médicos, o funcionário começa a solicitar muitas consultas. Por quê? Porque o corpo dele está entrando em manifestação, está fadigando de uma determinada atividade, de um determinado setor, de algumas atribuições que muitas vezes, de uma forma muito pesada, está cansando, está fadigando aquele funcionário. E aí o seu indicador de absenteísmo começa a aumentar. Então, esse é o primeiro fator que eu falei para você. Eu falei que eu tinha dois fatores. O primeiro fator é para você se atentar que avaliar desempenho não significa avaliar desenvolvimento. O segundo fator que você deve se atentar, prestar muita atenção, é escolha qual tipo de avaliação de desempenho você vai aplicar para o seu time. Porque vai depender muito do que você precisa. Você pode me perguntar, professor, mas qual a melhor? Depende. Nós vamos imaginar um processo situacional. Todas são boas, todas são excelentes. Porém, de acordo com o seu time, o contingente que você tem, de acordo com a situação que você tem, de acordo com o cenário que você está vivendo dentro da empresa, com o seu time, pode ser que um modelo de avaliação de 90 graus seja o mais assertivo para você. Uma avaliação na qual vai compreender um acompanhamento. Então imagina que você é um enfermeiro, você trabalha dentro de uma unidade de clínica médica e você quer avaliar de que forma que o seu profissional, a sua equipe, está fazendo, por exemplo, um determinado curativo. E aí você orientou todos que em um dado momento você vai acompanhá-los dentro de um determinado procedimento, inerente do qual procedimento, e você foi com aquele funcionário e acompanhou ele desde o momento que ele montou a bandeja, até o momento que ele foi até a beira do leito, ele fez o procedimento, ele guardou todo o material, colocou na bandeja novamente, voltou para dentro do posto de enfermagem, dentro da unidade de enfermagem, desprezou todo o material dentro da caixinha de descarpaque e ali você está avaliando o quê? De uma forma muito de acompanhamento. Ou, por exemplo, digamos, você deu um treinamento para a equipe, você viu que a equipe tinha uma falha, deu um treinamento e agora você quer ver se aquele treinamento trouxe resultados, né? Você vai fazer uma avaliação de 90 graus. Agora, você pode, por exemplo, trabalhar com algo relacionado à autoavaliação. Se você quer entender se está fazendo sentido para o funcionário aquela nova atribuição que foi colocada para ele,
ou um novo setor que ele acabou de assumir. Então você aplica uma autoavaliação. A autoavaliação é o momento em que, como que o Laércio se enxerga? Quais são os pontos positivos e os pontos a melhorar do Laércio? O que o Laércio pode fazer para agregar mais e o que o Laércio tem mais de dificuldade? Agora, você pode ir para uma terceira modelagem, terceiro tipo. O terceiro tipo seria uma avaliação 180 graus, em que você vai ou avaliar a parte técnica ou avaliar a parte atitudinal, ou uma ou outra. Para algumas coisas, eu avalio a parte atitudinal. E para outros elementos, eu quero avaliar a parte técnica. Então, eu avalio metade do funcionário. Agora, se você quer uma complexidade aumentada, eu quero avaliar aspectos comportamentais, aspectos técnicos, a visão do superior, do subordinado, dos pares. Então eu escolho a avaliação 360. Então observe que avaliar desempenho de uma equipe não é simplesmente dar uma ficha, dar uma folha, dar um relatório, pedir para ele assinar lá e depois ir lá e dar um feedback. Não, porque em toda a aplicação de avaliação de desempenho você precisa dar um retorno, você precisa avaliar, você precisa dar o feedback. E o dar o feedback é dar um retorno de uma forma assertiva, sem uma comunicação não violenta, de uma forma muito de compreensão e interpretação por parte do outro. O que fez sentido para ele dentro daquele processo de avaliação. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e eu te aguardo para os próximos. Até mais!